Bom dia ou boa tarde, turma do quarto ano. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um estudo de história. Para isso você vai precisar pegar seu livro, módulo 3, e abrir na página 242, no capítulo 5, com o tema Deslocamentos Populacionais. Ok, turma? Vamos lá. Ao longo dos anos, diversos deslocamentos populacionais ocorreram no Brasil. Essas pessoas migraram para outras regiões por diferentes motivos, principalmente em busca de melhores condições de vida. Na página 243, vamos analisar essa fotografia, respondendo oralmente a letra A, B e C. Na letra A, descreva a cena retratada na fotografia. Letra B, o que são deslocamentos populacionais? Observe a fotografia e reflita sobre sua resposta. Letra C, na sua opinião, por que as pessoas migram? Quais motivos podem influenciar essa decisão? Dando continuidade, alunos, na página 244 e 245, a população em movimento. Observe a cena a seguir. Então nós temos na cena duas crianças brincando e dialogando no quarto. Maria, que pena, você vai se mudar de cidade? Mas é por um bom motivo. Minha mãe está desempregada e agora conseguiu um emprego lá em Cuiabá. Baseado no diálogo das duas crianças, vamos responder oralmente a questão 1 e 2. Questão 1. Por que Maria vai se mudar de cidade? 2. Você conhece alguém que já tenha se mudado de cidade? Quais foram os motivos da mudança? Você pode comentar com o papai e com a mamãe. As pessoas podem migrar por diversos motivos. Quando as pessoas se deslocam de seu local de moradia para viver em outras regiões, dizemos que ocorreu um deslocamento populacional ou uma migração. Os migrantes são pessoas que se mudam de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Me diga, aluno, você já teve de se mudar de cidade? Por que isso ocorreu? Como você se sentiu em relação a isso? Página 245. Os deslocamentos ao longo do tempo. Ao longo dos anos, ocorreram vários deslocamentos populacionais no Brasil. Alguns deslocamentos ocorreram de forma temporária, ou seja, eram viagens ou expedições que duravam um determinado período de tempo. Outros deslocamentos foram permanentes, ou seja, as pessoas se mudaram de seu lugar de origem e se estabeleceram em uma nova região. O que é lugar de origem? Lugar de origem corresponde ao lugar onde a pessoa vivia antes de migrar, ok? As pessoas podem se deslocar por diversos motivos. Elas podem migrar, por exemplo, em busca de novas oportunidades de trabalho e de uma vida melhor. Elas também podem migrar por causa de guerras, perseguições políticas ou de problemas ambientais no lugar onde vivem. É importante conhecer os motivos que levam as pessoas a migrar, pois isso nos ajuda a compreender melhor o local onde vivemos e como nossa sociedade se formou. Atualmente, andando por aí, nos bairros de Manaus, nas feiras, supermercados,
nós podemos deparar com alguns migrantes que vieram da Venezuela, do Haiti também. Vivendo valores. Quando um migrante chega a um novo lugar, ele passa a conviver com pessoas que têm uma cultura e um modo de vida diferente. E, por isso, muitas vezes acaba sofrendo discriminação. Devemos sempre lutar contra a discriminação e respeitar a diversidade cultural. Na página 246, alunos, nós vamos estudar como esses movimentos populacionais ocorreram no início da colonização do nosso país, que foram conhecidos mais como as bandeiras. Nos primeiros anos da colonização do Brasil, os portugueses se estabeleceram próximo ao litoral. O interior do território passou a ser conhecido pelos colonos aos poucos. Uma das primeiras atividades que exploraram esse território foram as bandeiras. As bandeiras eram expedições ao interior do Brasil, ocorridas nos séculos XVI e XVII, com o objetivo de capturar indígenas para escravizar. Bandeiras de apressamento e procurar ouros e metais preciosos, que eram as bandeiras de prospecção. As pessoas que participavam das bandeiras eram conhecidas como bandeirantes. Os caminhos percorridos pelos bandeirantes contribuíram para que o interior do Brasil se tornasse mais conhecido, possibilitando o deslocamento de muitos colonos para regiões mais afastadas do litoral ao longo dos anos. Vamos observar o mapa algumas rotas percorridas pelos bandeirantes. Observe o mapa e comente se a afirmação a seguir está correta. As bandeiras foram importantes para explorar o interior do território brasileiro? Nós podemos perceber no mapa que no início da colonização, os bandeirantes partiam principalmente de 3 cidades: Taubaté, São Paulo e Santos. E aí nós temos 2 setas, né? Uma seta laranja e uma seta roxa. O que isso significa, aluno? Olha na legenda. As setas, linhas roxas, são as bandeiras de apressamento, que eram as bandeiras para capturar os indígenas. E de laranja nós temos a bandeira de prospecção, que eram as bandeiras para procurar ouro e metais preciosos. Então, a partir desses deslocamentos, eles começaram a explorar o interior do nosso país, chegando até Belém e Gurupá. Responda a questão 3 oralmente. De qual região se originava a maior parte das bandeiras? Circule no mapa. E quem eram os bandeirantes? Na página 247, nós vamos ver a figura do bandeirante. As expedições dos bandeirantes reuniam um grande número de pessoas e podiam durar semanas, meses ou até mesmo anos. Durante as viagens, os bandeirantes viviam com pouco conforto. Eles caminhavam em matas fechadas e tinham poucos recursos disponíveis para a sua alimentação. Observe as imagens
e vamos descrever como os bandeirantes foram representados em cada uma delas. Na primeira figura, nós podemos observar que por muito tempo os bandeirantes foram representados conforme a ilustração ao lado. Eles eram descritos como homens brancos, valentes, bem preparados e bem equipados, que portavam armas de fogo, usavam acessórios e vestimentas de couro e botas de cano alto. Porém, na figura de baixo, vários estudos atuais mostram que a maioria dos bandeirantes eram, na verdade, mestiça e vestia roupas mais adequadas para suas longas viagens, além de andar descalço. Eles, inclusive, nem sempre portavam armas de fogo. Era comum que algum deles usavam outros tipos de armas, como arco e flechas. Observe ao lado uma representação de bandeirante baseado em estudos históricos recentes. Os bandeirantes foram importantes para a exploração do interior do Brasil. No entanto, eles também foram responsáveis pela captura e morte de muitos indígenas e pela destruição de suas aldeias. Como nós podemos observar na foto, vários índios sendo capturados pelos bandeirantes para serem escravizados. Muito bem, alunos. Vamos continuar dando ênfase ao nosso tema, deslocamentos populacionais, na página 250, a busca pelas drogas do sertão. Além das expedições bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial. Com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, milhares de pessoas foram atraídas para o interior, o que permitiu a ocupação de lugares ainda pouco habitados pelos colonos. Leia um texto sobre a exploração econômica da região amazônica. A economia da região gravitava em torno das chamadas drogas do sertão: cravo, canela, anil, castanha do Pará, urucum e cacau, que eram colhidos na selva. Nessas atividades econômicas, os colonos utilizavam o trabalho dos indígenas, profundos conhecedores da selva. E aqui nós podemos observar na imagem algumas drogas do sertão que eles chamavam na época. Aí nós temos o cacau, a canela e a castanha do Pará. Uma grande variedade de plantas e ervas era empregada com fins medicinais. Outros produtos, como o cacau, a canela e a castanha do Pará, eram utilizadas na alimentação. As drogas do sertão eram muito valorizadas, por isso, muitas delas eram utilizadas como moeda de troca em diversas atividades econômicas realizadas no Brasil colônia. Vamos responder oralmente a questão número 1. Você conhece alguma das drogas do sertão mencionadas no texto? Quais? Comente. Na página 251, vamos estudar mais um tipo de deslocamento populacional: os caminhos para as minas. A exploração de metais preciosos foi outra atividade econômica que estimulou o deslocamento populacional para lugares distantes do litoral, principalmente no século XVIII, para abastecer os moradores das regiões das minas com mercadorias. Foram organizadas expedições, entre elas as dos tropeiros e as monções.
Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, ou seja, do Brasil, transportando uma grande variedade de mercadorias no lombo de mulas. Já as monções eram expedições que transportavam mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais. Vamos analisar o mapa. Fluxo de mercadorias para a região das Minas no século XVIII. Vamos observar esse mapa que está representando o litoral do nosso país na época da colonização. E observe na legenda como ocorria esse movimento. A seta verde do Nordeste que vinha o gado vivo para as minas. A seta roxa já vinha do Sudeste, do Rio de Janeiro, que fornecia tecido, ferramentas e alimentos de origem europeia. A seta laranja já vem do Sul, que fornecia mulas e carne seca. E o núcleo da zona mineradora é representada pela essa parte em rosa. Baseado nesse mapa, vamos responder a questão 2 e 3. Circule o lugar de destino das mercadorias descritas no mapa e sublinhe o nome de algumas das cidades da região. 3. Esta aqui você vai responder oralmente. De onde era trazido o gado vivo que abastecia a região das Minas? Ok, alunos, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos concluindo por aqui o estudo dessa primeira parte do capítulo 5, deslocamentos populacionais, onde nós estudamos os temas: a população em movimento, os deslocamentos ao longo do tempo, as bandeiras e a figura do bandeirante também, a busca pelas drogas do sertão e os caminhos para as minas, que foram os movimentos populacionais na época da colonização do nosso Brasil. Um abraço a todos do professor Matheus e até a próxima.